A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, essa praia maravilhosa aqui é a praia de Ponta Negra, aqui na cidade do Natal, onde eu moro, tá? Mas não é sobre praia que vamos falar, é sobre as escrituras. Eu creio que se você é cristão e estuda as escrituras, você vai perceber que todo homem de Deus que serve a Deus de verdade, ele tem inimigos. E no Antigo Testamento aparece muitas vezes essa situação. Eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo 18, para ver essa palavra de Deus, o quanto é bonito isso aqui. Olha só. Vai falar sobre 2 profetas, na verdade bem mais, mas vamos resumir 2 profetas aqui que vai aparecer com bastante evidência, com bastante clareza. Um chama-se Micaías e o outro Zedequias. A Bíblia relata aqui que Josafá, rei de Judá, e o rei de Israel, que era Acabe, eles fazem uma aliança, os dois fazem uma aliança. E vai acontecer uma guerra, e Josafá se une com Acabe para esta guerra. E o que acontece é que o rei Josafá, rei de Judá, vai falar para Acabe para consultar um profeta. E Acabe diz: olha, eu tenho os profetas aqui. E Acabe reúne os profetas. No capítulo 18, versículo 5 diz que: e reuniu o rei de Israel os profetas, 400 homens. Olha só, 400 profetas, todos eles mentirosos, estavam mentindo para o rei, dizendo: não, o Senhor vai ganhar a guerra, pode ir que é certo, viu? Deus vai entregar em suas mãos. Aí Josafá disse assim: rapaz, todo mundo está falando a mesma coisa, ninguém contra. Aí ele perguntou: não tem nenhum homem de Deus aqui não, que um profeta de Deus para falar aqui, para a gente ver um outro ponto de vista, né? Aí o rei Acabe diz assim: tem um aqui, tem ainda um. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda existe um homem por quem podemos consultar a Deus. Todavia eu o aborreço, pois não profetiza boa coisa de mim. Olha, só fazia coisa ruim, como é que ia receber mensagem boa, né? Aí ele diz: é Micaías, filho de Imlar. Então mandaram chamar Micaías, e Micaías vem. E homem de Deus é homem que tem que ser atrevido. E o homem de Deus, quando veio, o soldado que foi buscar ele disse assim: olha, diga só coisas boas aí para o rei Acabe, viu? Que todo mundo está falando coisas boas aí, fale coisas boas também. Aí é o atrevimento do homem de Deus, como é a coragem. No capítulo 18, versículo 13 da sua Bíblia, vai estar assim: e disse Micaías: vive Deus, pois o que me disser, isso falarei. Ele está dizendo: o que Deus me falar é o que eu vou falar, e não o que o homem quer para agradar ninguém. Isso é o verdadeiro profeta. Nós que servimos a Deus, às vezes vamos ter que desagradar pessoas, mas agradar a Deus, ok? E foi isso que esse profeta Micaías fez. Ele disse para o rei Acabe, ele disse: olha, eu vi Deus, e Deus me disse: não há para estes Senhor, volte cada homem para a sua casa em paz. Ou seja, ele está dizendo: se você for para a guerra, você vai morrer, Acabe. Acabe ficou tão chateado com ele que mandou prender ele novamente. E disse assim, e disse no versículo 26, capítulo 18, versículo 26: assim disse o rei: ponde este homem na prisão e o fazei comer pão de angústia e água de angústia até que eu volte em paz. Olha a resposta do homem de Deus, um homem que tem convicção que Deus falou com ele.
E disse Micaías: se voltares em paz, não falou Deus por mim. E disse: ouvi todos os povos. Ele está dizendo: todos vocês escutam o que eu estou falando. Micaías, né? Se ele for, ele não volta. E sabemos que o rei Acabe, ele vai para essa guerra, ele se disfarça. Ele se disfarça como se fosse um soldado qualquer. E alguém, um soldado do outro que ia guerrear com eles, no versículo 33 diz assim: porém um homem entesou o arco e ao acaso atirou e feriu o rei de Israel. Irmão, quando Deus fala, não adianta você se disfarçar, não adianta você querer enganar. Quando chega a hora de Deus prestar contas com o ser humano e de o ser humano prestar contas com Deus, vice-versa, pode se disfarçar, pode ir para outro país, pode ir para outro estado, pode ir para outro lugar. Deus sabe onde você está, certamente Deus sabe disso. Um dia, todos os ateus vão prestar contas com Deus. E esses ateus que dizem que Deus não existe, vai estar vendo Deus face a face. E Deus vai olhar para essas pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos. Essa palavra é dura, mas é certa. Meus amados, há algo aqui nessa passagem. Normalmente o pôr do sol é algo lindo para as pessoas. Talvez você já tenha visto o pôr do sol com alguém que você gosta. Mas saiba que foi num pôr do sol bonito desse que o rei Acabe morreu. No versículo 34 do capítulo 18 está assim escrita a palavra de Deus: e cresceu a guerra naquele dia, e o rei de Israel, ou seja, o rei Acabe, sustentou-se de pé no carro defronte dos sírios até a tarde. Assim morreu no momento do pôr do sol. Para ele, o pôr do sol não foi maravilhoso, foi momento de dor, momento de partir, não para a eternidade com Deus, porque era um homem que lutava, mandava matar os profetas de Deus, lutava contra Deus, mesmo sabendo que Deus era real. E muitas pessoas nos dias de hoje, vai ter esse final triste, por confiar em homens que querem saber mais que Deus, e têm desviado muitas pessoas aí da fé na palavra, nas escrituras. Eu não falo de religião, religião é um fracasso, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela liberta o homem daquilo que o homem não consegue sozinho. Então eu quero deixar essa mensagem: não adianta se disfarçar, Deus sabe onde você está. Saiba que todos esses que não creem que Deus existe, um dia prestará contas com Deus, assim como Acabe prestou contas com Deus nesse dia, no pôr do sol. Haverá um pôr do sol, onde Deus vai encontrar muitos ateus. Haverá um dia que Deus vai encontrar muitos ateus, e muitos ateus vão se arrepender, mas já vai ser tarde, lamentavelmente. Mas se você ainda está vivo e é ateu, comece a repensar a sua vida, peça perdão a Deus, comece a estudar as escrituras. Não precisa ir à igreja alguma não, só comece a estudar as escrituras e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Maravilhoso. Então essa é mais uma história entre dois profetas, um verdadeiro chamado Micaías e outro falso profeta chamado Zedequias. Assim nos meus dias, nos dias atuais, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, cristão, tenho defendido essa palavra. E do outro lado, eu sei que tem vários ateus aí questionando, né? E também há várias pessoas que são incrédulas. E há os apóstatas, que é aqueles que acreditavam em Deus e agora deixaram de acreditar e estão lutando contra a palavra, tentando denegrir, como se pudesse fazer isso com a palavra de Deus. Amém? Canal Tudo Sobre um Cristão, se Deus permitir, farei um novo trabalho a respeito deste assunto. Até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus Cristo permitir.